Cumprimento a todos com a preciosa graça do Senhor Jesus Cristo. Quero expressar aqui a minha gratidão a Deus por poder estar com os irmãos e quero agradecer a liderança desse congresso pela oportunidade que está nos sendo concedida. Junto com essa palavra de gratidão, eu queria ter a liberdade também de manifestar uma palavra de apreço ao esforço do pastor Manuel, do pastor Marcos, responsáveis por esse congresso, assim como os demais que estão dando suporte. Eu fico imaginando como é que é sacrificial, como é que é desgastante promover esses eventos bienalmente, mas graças a Deus por essa iniciativa. E eu queria também agradecer, trazer essa palavra de apreço a todos os irmãos que se esforçam para se fazer presente, valorizar essa iniciativa. Que o Pai, por bondade, esteja honrando esse esforço, glorificando o nome dEle e edificando os presentes, assim como também aqueles que nos acompanham à distância. Meus irmãos, então, eu sou pastor na Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista. Sou muito grato à oportunidade que Deus me dá de poder cooperar com a edificação da sua igreja e pela misericórdia do Pai. Fazemos parte de uma igreja muito boa. Eu gosto sempre de manifestar a minha gratidão aos ministérios passados. Pastor Gerson Rocha, pastor José Infante, que se esforçaram para que nós hoje nos tivesse a boa igreja que nós temos. Eu sou babão como pai, sou babão como marido e sou babão como pastor. Como pai, eu digo que meus filhos não são os melhores filhos, não são melhores que os filhos de ninguém, mas para mim são os melhores filhos do mundo. Como marido, eu digo que a minha esposa não é melhor que a esposa de ninguém, mas para mim é a melhor esposa do mundo. E como pastor, a minha igreja não é melhor do que a igreja de pastor nenhum, mas para mim é a melhor igreja do mundo. Aí queria apenas manifestar essa gratidão a Deus. Convido os irmãos a se colocarem em pé, abrirem suas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Convido a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 3. Mas depois de lido o texto, por favor, não feche a palavra. 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 1 ao 3. Diz assim a palavra do Altíssimo: Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Bendito Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu povo aqui reunido. Pedimos a Ti para que se manifeste a nós em Tua graça e em Tua misericórdia, para que algo aqui seja compartilhado, que glorifique o Teu nome e que abençoe o Teu povo. Por misericórdia te pedimos, em nome de Cristo, a Deus. Amém, Senhor. Amém. Todos podem assentar-se? Meus irmãos, meus amigos, o tema que me foi proposto nessa manhã foi a defesa da fé e a sociedade pós-cristã. A defesa da fé e a sociedade pós-cristã. O texto que está diante de nós vai nos permitir, em primeiro lugar, legitimar o nosso tema. Por que esse tema é importante? O apóstolo, ele começa dizendo assim: quisera que vocês me suportassem na minha loucura. O apóstolo Paulo, ele fez um grande investimento à igreja de Corinto. Quando nós vemos ali no capítulo 18 de Atos, versículo 11, fala que ele ficou naquela igreja por 1 ano e 6 meses. E a Bíblia nos leva a perceber que Paulo escreveu diversas cartas à igreja de Corinto. A que nós chamamos de 1 Corinto, na realidade, é a segunda. Observe bem, mantém sua mão nessa passagem. Olha 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, diz assim:
já em carta vos escrevi. Quer dizer, antes de 1 Coríntios, Paulo já tinha escrito uma outra carta além dessa. Quer dizer, registrada, inspirada por Deus, preservada a nós, temos o que nós chamamos de 1 Coríntios. Mas antes dessa, Paulo disse que já havia escrito aquela igreja. Então Paulo está dizendo, olha, me suportem na minha loucura. Vocês percebem a preocupação que eu tenho por vocês. Ele escreveu diversas cartas. Então parece que pelo menos 4 cartas foram escritas. Uma antes de 1 Coríntios e outra antes de 2 Coríntios. Então pelo menos 4 cartas foram escritas àquela igreja. E as cartas que nós temos preservadas, as cartas que nós temos inspiradas por Deus a nós, só ali são 29 capítulos. 16 capítulos em 1 Coríntios, 13 capítulos em 2 Coríntios. Então, se nós fôssemos pensar qual foi a igreja que mais demandou a atenção de Paulo, parece que foi a igreja de Corinto. E aí, na sua preocupação por aquela igreja, ele chega até aquela igreja e fala, olha, vocês acham que eu sou exagerado. Vocês acham que eu sou preocupado demais com vocês. Vocês acham que eu estou chegando ao ponto do extremo, talvez até mesmo a loucura. E ele fala então, no versículo 1 do capítulo 11 de 2 Coríntios, se vocês acham que é exagero meu, se vocês acham que é loucura minha, usa de misericórdia, me suporte na minha loucura, me suporte no meu exagero. Meus irmãos, quando nós, os batistas conservadores, os batistas bíblicos, quando nós, os batistas fundamentalistas, ficamos falando sobre preservar a doutrina, sobre defender a doutrina, sobre pregar a doutrina e nunca abrir mão da doutrina, alguns nos acham exagerados. Alguns nos acham um tanto assim excessivos. Alguns nos acham pregadores de um tema só. Façamos de conta que sejamos. Façamos de conta. Nos suportem no nosso zelo. O apóstolo está dizendo aqui no versículo 2, o que vocês chamam de loucura, na realidade é um zelo. E ele diz assim, é um zelo que Deus colocou no meu coração. Meus irmãos, meus amigos, a legitimidade do tema é o zelo de Deus no coração da liderança da igreja de Jesus Cristo. Os pastores, eles têm um zelo que foi Deus que colocou no coração deles. Os pastores se preocupam com a igreja a qual eles são responsáveis. Os pastores se preocupam com a palavra a qual eles devem pregar. Os pastores se preocupam com a doutrina que eles devem preservar. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Olha, eu tenho uma atenção especial para com a igreja de Corinto. Eu dediquei 1 ano e 6 meses ali presente. E de longe eu fico escrevendo cartas. 2 estão registradas a nós. Pelo menos outras 2 se perderam. E ele diz àquela igreja, eu entro em diversos assuntos. Eu entro em assuntos particulares, eu entro em assuntos públicos, eu entro em questões doutrinárias, eu entro em questões de costumes, e vocês podem achar que eu estou sendo exagerado. Se for o caso, me suporte no meu exagero. Mas eu quero que vocês entendam que não é exagero, é um zelo de Deus no meu coração. Meus irmãos, meus amigos, o tema que está proposto a nós é um tema relevante, é um tema necessário. É um tema sempre atual, desde o início da igreja, defender a doutrina. E no momento que nós vivemos hoje, precisamos defender a doutrina porque vivemos uma sociedade pós-cristã. Nós estamos vendo a legitimidade. Eu gostaria que vocês observassem o risco. O versículo 2, aliás, o versículo 3, diz assim, por que receio? Olha, eu tenho medo, seria a palavra medo? Eu tenho a preocupação. Eu fico pensando que assim como no Éden, a serpente enganou a Eva, o meu zelo me deixa preocupado de que Satanás também engane vocês. Meus irmãos, meus amigos, ora, aquela igreja, se você fosse perguntar para Paulo, qual é a igreja de maior potencial das igrejas que você fundou? Eu acho que Paulo responderia que seria a igreja de Corinto. E talvez você me perguntasse, por que, Vitor, que você acha que aquela igreja era de maior potencial? Olha o capítulo 1.
de 1 Coríntios, o versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Paulo diz assim, no versículo 5 ele diz, porque em tudo fostes enriquecido. Era uma igreja enriquecida, em toda palavra, em todo conhecimento. E aí no verso 7 ele diz assim, de maneira que nenhum dom vos falta. A igreja de Corinto era uma igreja tremendamente capacitada, era uma igreja enriquecida no conhecimento, era uma igreja enriquecida na palavra. Naquela igreja não faltava nenhum dom. O dom que você imaginasse na época existia. E o dom preservado até os nossos dias, ali também existia. Era uma igreja de grande potencial. A geografia dessa igreja. Corinto é uma cidade que ficava num istmo. Era um estreito de terra que era banhado, por um lado, pelo mar Adriático, por outro lado, pelo mar Egeu. De forma que aquela cidade, ela era cosmopolita. Ela tinha 2 portos, seja pelo sul, seja pelo norte, recebia gente estrangeira. Então, era uma igreja, uma sociedade de uma cosmovisão muito ampla. Estava sempre chegando estrangeiros. Eles tinham um intercâmbio cultural constante. Então, era uma igreja de grande conhecimento, era uma igreja de palavra, era uma igreja que tinha todos os dons. Mas Paulo chega até aquela igreja e diz assim, olha, ainda que vocês tenham todo esse potencial, ainda que vocês tenham todo esse conhecimento, ainda que vocês estejam habilitados espiritualmente com todos os dons, eu fico preocupado. Eu receio que assim como Satanás, no Éden, lugar perfeito, chega até Eva, naquele momento, sem pecado, e consegue levar Eva a cair, consegue enganar Eva, eu receio que da mesma forma Satanás, ele chegue até você, e a sua maneira, acabe levando você a se apartar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Meus irmãos, o tema é legítimo, e o risco, ele é próximo. Era um risco próximo para Eva, que acabou caindo. Foi um risco próximo para a igreja de Corinto, que infelizmente teve vários desvios. É um risco muito próximo à igreja em todas as épocas, principalmente na época atual, que vivemos uma sociedade pós-cristã. E junto com o risco, tem um perigo. Ele diz assim, se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Meus irmãos, já que o tema é legítimo, já que o risco é real, e já que o perigo é iminente, o que quer dizer a sociedade pós-cristã? Do que a gente está falando? Qual é o assunto específico? Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade em nossos dias em lidarmos com os desafios de nossa época. No passado, a igreja teve que lidar com os desafios do passado. No presente, precisamos lidar com os desafios do presente. A sociedade pós-cristã lida com um movimento mundial chamado desconstrução do cristianismo. Existe um movimento mundial que é chamado de desconstrução do cristianismo. Por exemplo, a Europa, berço da reforma protestante. A Europa hoje, ela se tornou secularizada pela teologia liberal no século passado, e atualmente ela está islamizada. Então aquela Europa, a Europa que foi berço de reavivamentos, que foi berço da reforma protestante, aquela Europa que durante muitos anos foi um referencial do cristianismo, hoje é uma Europa do cristianismo desconstruído. Essa semana, nós tivemos na nossa igreja a alegria de batizar pessoas. E entre as pessoas que nós batizamos, veio um irmão da Suíça. Esse irmão acompanha a nossa igreja por meio da internet, nós chamamos de congregação virtual, e há cerca de 3 anos. Ele lá da Suíça acompanha os nossos cultos. Ele é de nacionalidade portuguesa.
E ele entrando em contato conosco nesse meio tempo, pela internet, pelo WhatsApp, a gente conversava sempre. Ele falava: pastor, aqui na Suíça eu não encontro igreja para congregar. Quando eu encontro, o meu idioma é português, o idioma de lá não dá para a gente acompanhar. E aí, nesse meio tempo, como a esposa dele é de nossa cidade, ele aproveitou para vir à cidade e combinamos para ser na data do batismo. E a pessoa, Suíça, qual é a capital da Suíça? Genebra. Quem é que Genebra nos lembra? Reforma protestante, a Genebra chamada Genebra de Calvino. O homem da Suíça, ele precisou vir ao Brasil para se batizar, porque lá na Suíça está sendo difícil encontrar igrejas. Percebe a sociedade pós-cristã na Europa, com a desconstrução do cristianismo? Os templos históricos, eles estão sendo vendidos para se tornarem bares, para se tornar boates, para se tornar mesquitas. Mas veja, isso que acontece na Europa, na desconstrução do cristianismo, está acontecendo também na América do Norte, os Estados Unidos, o Canadá, na pós-modernidade. O cristianismo ali já não é mais pregado, já não é mais valorizado. Veja, os Estados Unidos espirra, o Brasil gripa. Nos Estados Unidos tem uma discussão muito grande na questão política, republicano, democrata. E veja, a questão não é ser republicano, a questão não é ser democrata, a questão é quais valores cada grupo defende. E os republicanos não são perfeitos, mas parece que eles defendem posturas mais cristãs. E o que acontece então? Quando o candidato é republicano, ele é ojeirizado, ele é demonizado, ele é odiado, não em si pelas suas posturas políticas, mas pelos valores que ele defende. Então, lá com a pós-modernidade acontece isso. Um missionário que nós tivemos durante muitos anos, ele precisou voltar à cidade dele. A cidade dele era no Canadá. E ele entrava em contato conosco dizendo que lá no Canadá, que antes tinha uma herança cristã, época de Natal, não podia fazer um presépio público. Não pode montar um presépio na época de Natal em local público, porque o presépio lembra o cristianismo, e o cristianismo montado no local público seria um discurso de ódio a quem não é cristão. Meus irmãos, meus amigos, está mais próximo da gente do que nós imaginamos. Então, na Europa, pós-cristão, desconstrução do cristianismo. Nos Estados Unidos, no Canadá, América do Norte, desconstrução do cristianismo pela pós-modernidade. E na América Latina, trazendo para perto da gente. E no Brasil? Existe um movimento no Brasil chamado marxismo cultural. E uma das ênfases do marxismo cultural é a desconstrução do cristianismo. Meus irmãos, não quero discutir política, mas assim como nos Estados Unidos a grande questão entre ser republicano e ser democrata muitas vezes está nos valores que cada partido defende, no Brasil está da mesma forma. Às vezes ojeiriza-se um determinado personagem, demoniza-se esse personagem, e com certeza ele tem defeito, porque perfeito é só Jesus Cristo, louvado seja o nosso Senhor. Com certeza tem defeito, mas muitas vezes é por causa dos valores que defende, é por causa das posturas que adota em relação ao cristianismo. E veja, não creio que candidato nenhum no Brasil seja crente, viu? A parte para não nos interpretarem mal. Só estou falando dos valores que às vezes são postos. E o que acontece conosco então? Nós vivemos essa época de uma sociedade pós-cristã. Na Europa, na América do Norte, na América Latina. Para a gente entender um pouco mais o que é isso. A sociedade pós-cristã lida com praticamente 3 tendências. A primeira, relativismo. Não tem certo, não tem errado. Tudo é relativo. Eu fiz faculdade numa área de humanas, fiz em psicologia. E a professora, ela entrou em sala de aula um belo dia, e ela disse o seguinte: não existem absolutos, tudo é relativo. E questionando com ela, eu perguntei: puxa, realmente não existe absoluto? Ela falou: não existe. E eu fiz aquela afirmação lógica. Ao dizer que não existe absoluto,
a senhora já não está estabelecendo um absoluto? E aí eu perguntei para ela, olha, não tem absoluto. Eu peguei meu lápis, faz de conta que fosse o celular, e eu falei, olha, se eu soltar essa caneta, o que vai acontecer com ela? Eu vou dizer que vai cair. Soltei e caiu. Não vou fazer isso com o celular. Aí eu peguei a caneta de novo e falei, olha, eu vou soltar mais 2, 3 vezes, e todas as vezes que eu soltar, irá cair. Isso é um absoluto. Meus irmãos, meus amigos, olha, em primeiro lugar, entendamos, de uma sociedade pós-cristã, nós estamos falando de uma sociedade que não quer lidar com verdades, não quer lidar com absolutos, quer tratar tudo de uma forma relativa. E se é relativo, por que eu devo defender que o aborto é errado? Isso é relativo. Um acha que é certo, o outro acha que é errado. A sua verdade não precisa ser a minha verdade, porque tudo é relativo. Uma outra tendência é o subjetivismo. Não tem nada objetivo, tudo é subjetivo. A grande questão é o seguinte, para mim é assim. Se para mim é assim, então se eu não estou feliz com esse casamento, eu posso dissolver esse casamento e constituir um segundo casamento, porque tudo é subjetivo. Eu me sinto bem desse jeito. Ou então eu não preciso casar aqui e nem casar ali. Ou eu não preciso seguir uma normatividade no casamento, tanto faz se é 2 pessoas do mesmo sexo, ou se são 3 pessoas do mesmo sexo, tanto faz se um é de maior e se o outro é menor. Porque tudo é subjetivo, não tem nada objetivo para a gente poder dizer que é certo ou que é errado. Uma terceira tendência é a tendência da secularização. Não existe nada sagrado, não existe nada santo. Nega-se a ideia do santo, nega-se a ideia do sagrado, porque não existe nada onde nós possamos colocar moralidade. Meus irmãos, meus amigos, hoje de manhã eu estou dando um pano de fundo rápido. E nesse pano de fundo rápido, estou querendo nos levar a considerar por que nós precisamos defender a fé. Qual é o desafio dessa sociedade pós-cristã? E como é que nós podemos lidar com essa realidade? Meus irmãos, diante da relatividade, ou do relativismo, diante da subjetividade, diante da secularização, o que acontece então conosco? Acontece o seguinte, nós acabamos sendo mal vistos por defender aquilo que nós defendemos. Na nossa sociedade, dizer que é conservador, você acaba se tornando um personagem mal visto. Não, olha, não dá atenção para ele não, porque ele é conservador. Qual o problema de ser conservador? Qual o problema de eu dizer que eu sou casado há 21 anos, sou fiel à minha esposa é fiel a mim, e nós queremos ser casados por toda a vida? Faltou minha esposa dizer amém também? É que ela é tímida. Qual é o problema de ser conservador? Qual é o problema de eu dizer que eu tenho valores morais, que eu tenho valores cristãos e que eu creio que esses valores morais, esses valores cristãos devem ser preservados dentro da minha casa? Qual é o problema de eu defender isso para os meus filhos? Qual é o problema de eu querer uma escola que ensine matemática, que ensine português, mas que as questões morais, as questões religiosas, deixe que eu ensino na minha casa? Não, ele é conservador. E olha, eles acham que é uma ofensa ainda maior. Ele é um fundamentalista. Isso é radicalismo. Meus irmãos, meus amigos, percebem que nós acabamos sendo ojerizados, ostracizados, demonizados? Eu defendo a Bíblia. Não, mas a Bíblia é uma questão relativa. A Bíblia é uma questão subjetiva. É o que ela fala para você. O que ela está dizendo para você, ela não diz para mim. Percebem quais são os desafios? Meus irmãos, tentando fazer um bom uso do tempo, eu gostaria de trazer aqui, a partir desse texto, como é que a igreja deve enfrentar essas realidades. Como é que nós devemos enfrentar os desafios da sociedade pós-cristã. É uma realidade. E é uma realidade já prevista nas Escrituras. Como é que nós precisamos enfrentar? Em primeiro lugar, guarda isso no coração. Não seja simplório. Você está no capítulo 11 de 2 Coríntios. Observe, por favor,
o versículo 4. Diz assim: se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou evangelho, desculpe, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Paulo está dizendo àquela igreja, está dizendo àquele grupo de pessoas o seguinte: olha, sabe qual é o problema de vocês? Vocês são muito simplórios, vocês são muito Maria vai com as outras, vocês são muito levados por todo o vento de doutrina. Vamos nos lembrar, Corinto era um local de grande intercâmbio cultural. Então tinha um porto que ligava ao mar Adriático de um lado, tinha um porto que ligava ao mar Egeu do outro. Então recebia pessoas de diversas culturas. Sempre chegava um novo pensamento, sempre chegava surge, e o cristianismo surge com um grande impacto, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o Senhor. A igreja ali é estabelecida, e essas pessoas de diferentes culturas, elas adentram ao seio da igreja ali em Corinto. Só que nesse intercâmbio cultural, surgem então os falsos apóstolos, surgem então os falsos pastores, surgem então os falsos ensinos. E como aquele grupo gostava de novidade, como é que aquele grupo lidava? Tolerava de boa mente. Paulo está dizendo: olha, vem alguém e apresenta um outro Jesus, vocês recebem de boa mente. Vem alguém e apresenta um outro Espírito, vocês recebem de boa mente. Vem alguém e apresenta um outro Evangelho, e vocês recebem de boa mente. Meus irmãos, em primeiro lugar, não sejam simplórios. Como é que existe a nossa realidade hoje? É um tal de um Evangelho cult de um lado, e o pessoal aceita de boa mente. É um tal de um Evangelho de boa ajuda do outro lado, e o pessoal aceita de boa mente. É um pregador de renome dizendo que a Bíblia deve ser relida, revisada, reinterpretada, e o povo aceita de boa mente. É um líder de renome de uma dominação histórica se colocando ao lado de pregadores de grupos que são heréticos, e nós olhamos para isso e nós aceitamos de boa mente. Oh, meus irmãos, nós vamos realmente nos deixar levar pelo relativismo? A sua verdade não precisa ser a minha verdade? É dessa maneira mesmo que nós vamos lidar com a sociedade pós-cristã? Se for dessa maneira, em pouco tempo nós nos tornaremos uma igreja pós-cristã. Em primeiro lugar, não sejam simplórios. Hoje é a moda das igrejas emergentes. É sempre uma novidade para ver se atrai as pessoas, porque as pessoas gostam de novidade. Em primeiro lugar, vamos nos apegar àquilo que nós temos crido. O que a igreja tem sido ao longo dos séculos? A igreja, ela tem sido referencial. A igreja, ela tem identidade. A igreja sabe a sua vocação, sabe a sua missão. Nos apeguemos àquilo que nós sempre fomos. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos assumir uma postura de não simploriedade. Existe uma tendência, eu queria colocar aqui de uma maneira que nós possamos colocar da seguinte forma: Moisés, quando estava lá no Egito, Faraó, no primeiro momento, não queria negociar de maneira nenhuma. Mas depois que a mão de Deus começa a pesar sobre a economia do Egito, Faraó, ele começa então a chamar Moisés para negociar. E aí fala para Moisés: ô Moisés, quem é que você quer levar para o deserto? Aí Moisés fala: olha, eu quero levar os homens, quero levar as mulheres, quero levar as crianças, quero levar o gado. Primeiro o Faraó diz assim: olha, você vai, mas não vai muito longe não. Moisés diz: de maneira nenhuma, são 3 dias de viagem. Depois o Faraó fala: olha, você vai, mas deixa as crianças. Moisés fala: não, é para ir a família inteira. E por fim, Faraó diz assim: você vai, mas não leva o gado. E aí Moisés bate o pé firme e diz assim para Faraó: nem
uma unha nós deixaremos do Egito. Nem uma unha. Meus irmãos, a primeira postura é essa: não negocie, não seja simplório, não se permita levar por essa conversa mansa, porque essa conversa mansa, o inimigo nunca vai ficar satisfeito, vai sempre querendo mais e mais. 47 anos, eu me lembro de, na minha adolescência, a gente ia assistir alguns programas televisivos voltados para jovens, e traziam então alguns artistas, que na época era dito que eles estavam dentro do armário. Então na época esses cantores, assim, ficava naquela história, ele é ou ele não é? Então na época ficava dentro do armário. E como é que se colocava na época? Perguntava para eles o que eles achavam de homossexualismo, ou homossexualidade, eu não brigo por causa de expressões. Aí eles diziam assim: o que duas pessoas fizerem dentro de um quarto, o problema é só delas. Como é que se colocava antes? O que duas pessoas fazem dentro de um quarto, o problema é só delas. E aí a juventude da época, isso mesmo, é direito deles. Bom, com o passar do tempo, as pessoas não querem mais fazer só dentro do quarto. Elas querem fazer nos shoppings, elas querem fazer nas praças, elas querem fazer em locais públicos. Veja, não negocie nem mesmo uma unha, porque cada vez vão querer mais. E aí o que acontece então? No passado, pensava-se muito no ataque feito à juventude. Mas os nossos jovens, eles vão sendo corrompidos. Aí a gente começou a pensar, não, mas eles já são jovens, eles também têm que saber o que eles querem escolher. O ataque então passou a ser feito aos adolescentes, cada vez mais baixo. E hoje, o ataque está sendo feito às crianças. A discussão é ensinar as crianças de 4, 5, 6 anos que elas já podem fazer escolhas sexuais. E meus irmãos, meus amigos, eu tenho certeza que ninguém está interpretando o meu discurso como homofóbico, porque ele não é. Eu só estou dizendo que nós precisamos saber até onde que nós podemos ir. E nas questões morais, eu não negocio nenhuma unha. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Adultério, prostituição, roubo, mentira, homossexualismo, a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Não negocie nem mesmo uma unha. Não sejamos simplórios. Discorreremos um pouco mais sobre isso amanhã, quando falarmos sobre os pensamentos pós-modernos, os pensamentos humanos. No entanto, observe aqui uma segunda postura que nós podemos ter. Conheça a realidade espiritual. Observe o versículo 3. Paulo diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, da mesma forma Satanás. Paulo está dizendo que era o imperador romano? Paulo está dizendo que era o Império Romano? Paulo está dizendo que é o partido político A ou o partido político B? Paulo está dizendo que a questão não é humana, que a questão não é terrena, que a questão não é política, que a questão não é ideológica, é que a questão é, acima de tudo, espiritual. Ele vai reiterar isso em Efésios, quando ele diz assim: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo mal nas regiões celestiais. Meus irmãos, meus amigos, como foi bem colocado aqui agora há pouco, Nero, quando colocou o fogo em Roma, ele tinha planejado culpar os cristãos? Não, os cristãos foram a bola da vez para a comodidade de Nero. Só que por trás de Nero, sem que ele percebesse, havia entidades espirituais manipulando tudo para que a igreja de Cristo fosse perseguida. Ao longo dos séculos, ora, aquele determinado personagem humano, ele se levanta, de repente ele não nasceu planejando, eu vou fazer isso para prejudicar a igreja de Cristo. Não, de repente ele não intencionou, mas existem principados e potestades, dominadores deste mundo mal, e são contra eles que nós lutamos. Eles que movimentam isso tudo. Desconstrução do cristianismo, um movimento de décadas, e um movimento mundial. Não é um personagem humano que está por trás disso. Meus irmãos, meus amigos, entendamos, como igreja de Jesus Cristo, que é uma realidade espiritual contra a qual nós precisamos lutar. Mantém sua mão nessa passagem. Abre, por favor,
1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Paulo coloca da seguinte maneira: ora, o Espírito afirma expressamente. Paulo, ele quer dizer a Timóteo que a questão é que o Espírito está afirmando, e afirmando de uma maneira categórica, de uma maneira insistente, de uma maneira expressiva. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. O texto que nós lemos no início não fala de se apartar da simplicidade? A ideia apartar, apostatar, são correlativas. Apostatarão da fé. E veja por que apostatarão da fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Meus irmãos, em 2 Coríntios 11, Paulo está dizendo que Satanás poderia enganar a igreja. E agora, em 1 Timóteo 4, Paulo está dizendo que alguns apostatarão, e exatamente porque espíritos demoníacos, espíritos enganadores, porque demônios induziriam a que isso acontecesse. Meus irmãos, meus amigos, todo o respeito aos acadêmicos das nossas faculdades. Não estou dizendo que eles são endemoniados. Eu estou dizendo que muitas das coisas que eles fazem são inspiradas no inferno. Não estou dizendo que o meu professor de física, meu professor de química, meu professor de sociologia, meu professor de psicologia, não estou dizendo que ele está endemoniado. Eu estou dizendo que, sem ele perceber, muitas das coisas que ali são ensinadas são inspirações demoníacas. E aí, algo para a gente entender, já que nós lidamos com uma realidade espiritual. Antigamente, eu pegaria meu filho de 10, 11, 12 anos e eu diria assim: vai para a escola e presta atenção em tudo o que o professor disser, porque o que ele ensina é verdade. Hoje, eu pegaria meu filho de 10, 11, 12 anos e diria assim: toma cuidado com tudo que o professor disser, conversa comigo que é para a gente ver se a gente concorda. É uma realidade que nós como igreja precisamos entender, meus irmãos. Veja, se nós realmente conseguimos abrir os nossos olhos para entender essa realidade espiritual, a Bíblia está dizendo, é Satanás que pode enganar a igreja. A Bíblia está dizendo que muitos apostatarão. E veja, o que nós fazemos é palavra de advertência, mas o fato é que na igreja que eu faço parte, alguns já apostataram. Ainda que haja palavras de advertência. A igreja que eu faço parte, tem alguns que eu tenho um amor tremendo, mas eu fico com medo porque está caminhando por terreno escorregadio e não para pensar nisso. Talvez entre nós, tem pessoas que precisam parar e refletir acerca disso, porque o terreno é escorregadio. E pensando nessa realidade espiritual, Paulo está dizendo que a maneira de Satanás enganar a igreja é comparado com a maneira que a serpente enganou Eva. Ele diz, olha, da maneira que a serpente enganou Eva, Satanás pode acabar enganando a igreja. Como foi que a serpente enganou Eva? E eu queria lembrar diante de vocês aqui que teve 3 estratégias. A primeira, a estratégia sutil. Foi assim que Deus falou? Primeiro é lançando dúvida. Primeiro é levando a pessoa assim a titubear, será que é isso mesmo? Será que não é isso? Meus irmãos, meus amigos, vejamos se não é assim que tem sido posto a nós. Um pregador de renome no nosso país, conhecido nosso, ele disse que a Bíblia precisava ser reinterpretada. E para ele dizer isso, o que ele faz? Ele pega um texto do Velho Testamento e ele cita aquele texto, mostrando o quanto que, no primeiro olhar, ele realmente, assim, nos causa umas interrogações muito fortes. Mas ele para no texto. Se ele lesse os 2 versos depois, veríamos que ali tem explicação. Mas em cima desse texto, que está falando de uma questão de casamento, ele vai então levar as pessoas a acharem que podem considerar a possibilidade do casamento gay. Veja, ainda que aquele texto não pudesse ser entendido muito bem à primeira maneira, é claro que não estava falando de casamento gay.
Mas como é que o inimigo faz? Primeiro ele quer lançar dúvida. Primeiro ele quer colocar de uma maneira sutil. Vou dar um exemplo muito prático. Quem aqui já ouviu falar sobre o Estado é laico? Todo mundo? Conhecendo um pouquinho de história, o Estado laico é um presente da Igreja de Jesus Cristo à sociedade, viu? Como é que começou? A Igreja Católica, ela surge e há um casamento entre a Igreja e o Estado. Constantino declara todo o Império cristão. Aí o Império Romano cai, o papado começa a dominar o Estado. Então começa assim, o Estado, a Igreja sobre o Estado. Surge a Reforma Protestante e fica um casamento Igreja-Estado. Em alguns países, a Igreja sobre o Estado, em outros países, o Estado sobre a Igreja. E em meio a isso, tem aqueles grupos de cristãos dissidentes. Muitos deles, hoje chamados batistas. Esses grupos vão para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, quando tem a sua independência, os Estados Unidos vai adotar a sua religião oficial. E eles queriam adotar a religião batista. Mas os próprios batistas, na época, eles se levantaram para dizer que eles defendiam total separação entre igreja e Estado. E veja, eles, os congregacionais e alguns outros grupos se levantaram, e hoje, se nós temos um conceito de Estado laico, é porque a Igreja de Jesus Cristo presenteou a sociedade com esse conceito. Nós defendemos o Estado laico. Nós defendemos completa separação entre igreja e Estado. Mas olha, o inimigo é sutil. Depois de lançar a dúvida, ele faz uma negação aberta. O que ele diz para Eva? É certo que não morrereis. Primeiro lança uma dúvida, agora traz uma negação. Eu creio no Estado laico, mas inventaram uma coisa que é chamada de laicismo. Meus irmãos, meus amigos, o Estado laico é o Estado que defende a profissão religiosa, ainda que não adote nenhuma. Então o Brasil, como Estado laico, o que está dizendo? Que defende que cada um professa a sua religião. O Estado só não adota religião nenhuma. O laicismo quer fazer o oposto. O laicismo quer negar o direito da pessoa de professar a sua religião em espaços públicos. Então, antigamente, os gideões podiam chegar numa faculdade, pedir ao professor a liberdade de distribuir novos testamentos ali. Hoje em dia, os gideões estão com dificuldades, porque chega nas faculdades e o pessoal fala, não, mas o Estado é laico. Ninguém está dizendo que não é. O que está dizendo é o seguinte, que o Estado laico permite que cada pessoa professe a sua religião. O laicismo que quer negar isso. A gente pode pensar em alguns outros aspectos. Mas, por fim, como é que o inimigo faz? Primeiro, lança dúvida. Segundo, faz uma negação. Terceiro, um ataque aberto. É porque Deus sabe que no dia que você comer, você será igual a Ele. Faz um ataque aberto, se levanta frontalmente contra. E meus irmãos, meus amigos, como é que nós precisamos lidar com isso? Entendendo que é assim que o inimigo se manifesta. Dá um exemplo bem simples aqui, o pessoal mais jovem deve saber disso. Existe um ator chamado Chris Pratt. Chris Pratt, não sou muito bom de pronúncia. Ele é quem fez aquele filme Guardiões da Galáxia, que depois fez também Os Vingadores, dessa série da Marvel. Esse Chris Pratt, ele é um cristão conservador. E ele está sendo ogerizado. Ele está sendo demonizado. Existe uma campanha chamada campanha de cancelamento contra ele, apenas porque ele se pronuncia publicamente como cristão. Ele é chamado para receber um prêmio, e ali quando ele vai fazer uso da palavra, ele fala de Deus, e ele fala que todo mundo precisa de Deus. E apenas por causa disso, ele é ogerizado. Apenas por causa disso, ele é demonizado. Você chega numa faculdade e você diz, Che Guevara, o pessoal bate palma. O pessoal bate palma. Beleza, cada um tem o seu gosto. Mas se você disser Jesus Cristo, você é ogerizado. Ataque aberto, meu irmão. Por fim, para nós não irmos além do que o tempo nos permite, faça uma escolha. Como é que a igreja lida com isso? A igreja não pode ser simplória. A igreja precisa conhecer a realidade espiritual, saber como o inimigo age. E em último lugar, a igreja precisa fazer uma escolha. Eu comecei em 2 Coríntios,
Eu queria terminar em 1 Coríntios. Abre no capítulo 1, por favor. Capítulo 1. Desculpe, é o capítulo 2. Deixe-me só dar um pano de fundo, porque com um pano de fundo a gente entende melhor a passagem. Como é que surge a igreja de Corinto? Paulo, ele passa por Atenas no capítulo 17 de Atos. Quando ele chega em Atenas, o texto fala que ele ficou incomodado com a religiosidade daquele povo. Havia diversos altares, havia diversos deuses. E ele então começa a falar de Cristo. Então os sábios, os filósofos, um grupo chamado estoico e outro grupo chamado epicureu, leva Paulo para o Areópago, um local onde se discutia ideias. E o texto fala que é porque os atenienses, eles não faziam mais nada do que dar e receber novidades. Eles gostavam de novas ideias. E Paulo, então, lá em Atenas, ele vai fazer um senhor de um sermão. Ele vai discutir filosofia em pé de igualdade com os filósofos, em pé de igualdade com os estoicos, em pé de igualdade com os epicureus. E depois que ele prega, as pessoas dizem assim: o que está falando esse paroleiro? Acerca disso te ouviremos em outra ocasião. E o texto fala que as pessoas se retiraram sem dar muito crédito ao que Paulo dizia, senão um pequeno grupo de pessoas. É assim que termina o livro de Atos, o capítulo 17 de Atos. Aí no capítulo 18, ele chega em Corinto. Ele sai de Atos, do capítulo 17, de Atenas, depois de ter tido uma experiência filosófica, de ter falado de forma acadêmica, de ter falado de forma catedrática aos catedráticos. E a resposta não foi favorável. Aí quando ele chega no capítulo 18, ele vai para Corinto, ele vai pensar numa outra abordagem. Olha o capítulo 2, olha o versículo 1. Ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Em Atenas ele fez. Em Atenas ele chegou com uma linguagem rebuscada, ele chegou com sabedoria, ele quis ganhar a mente dos estoicos, ele quis ganhar a mente dos epicureus, mas ele não ganhou o coração de ninguém. Desculpe, alguns se converteram, louvado seja o Pai. Mas olha, a resposta não foi as melhores, tanto é que nós conhecemos uma igreja de Corinto, mas nós não conhecemos uma igreja de Atenas. Então ele diz que quando chega em Corinto, ele vai pensar numa outra abordagem, numa outra estratégia. Ele diz: olha, chegando aqui, eu não comecei com uma linguagem de sabedoria, nem de ostentação. Olha o verso 2. Porque eu decidi, eu tomei uma escolha, eu tomei uma postura, eu adotei uma nova estratégia. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Meu irmão, faça uma escolha. Faça uma escolha. Não existe casamento entre Cristo e mais alguma coisa. Não tem isso de Cristo mais filosofia, não tem isso de Cristo mais misticismo, não tem isso de Cristo mais relativismo. É Cristo, Cristo e apenas Cristo. Porque quem tem Cristo não precisa de mais nada. Quem tem Cristo não precisa de mais ninguém. E a essência da pessoa de Cristo está na sua crucificação. Na cruz mostra que eu sou pecador. Na cruz mostra que existe uma condenação eterna. Na cruz mostra que Deus me ama. E na cruz mostra que existe salvação. Nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Meu irmão, faça a sua escolha. Ora, é importante que nós tenhamos nossos diplomas, não nego a importância deles. Mas veja, na faculdade eu posso ter, se muito, conhecimento. Sabedoria de Deus é nas Escrituras. Na faculdade eu posso ter, se muito, é título. Mas realmente suporte espiritual é pela palavra de Deus. Na faculdade eu posso ter, de repente, uma carreira profissional. Mas olha, carreira para a vida eterna é apenas nas Escrituras. Faça uma escolha. Eu termino colocando aqui duas últimas expressões. Observe o verso 22 do capítulo 1. Diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então os judeus
porque eles viram tudo o que aconteceu no Velho Testamento, tantos sinais, o que eles esperavam? Milagres. Constantemente falavam para Jesus: faz algum sinal para a gente ver que você é o Filho de Deus. Os gregos, porque eles estavam acostumados desde Sócrates com filosofia, queriam sabedoria. Aí Paulo diz aqui no verso 23, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus? Escândalo para os gentios. E para Paulo, o que isso quer dizer? Verso 30. Mas vós sois deles, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção. Tudo em Cristo. Tudo em Cristo, tudo por Cristo. Meus irmãos, eu termino dizendo isso. A defesa da fé nessa sociedade pós-cristã é uma realidade necessária. E a resposta é Cristo. Cristo e sempre Cristo. Que a nossa escolha seja sempre o Senhor. Agradeço a atenção de todos. Peço a misericórdia dos irmãos, em especial do pastor Manuel, que já veio para me tomar o microfone. Obrigado, pastor. Me perdoa, viu? Amém, irmãos? Como é que a gente pode cortar um homem desse, né? Não tem jeito, pastor. Foi uma bênção, viu? Usou todo o tempo que tinha, até o último segundo. Mas foi fiel. Nós vamos sair, estamos um pouco atrasados no nosso cronograma. E vamos fazer o seguinte, são 11h25. Nós vamos voltar aqui 10 para meio-dia, tá bom? Ainda temos uma parte. Então temos agora um intervalo, tem um café lá para vocês. Aproveite, em 25 minutos estamos de volta, tá? Às 10 para meio-dia estamos de volta aqui.